todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Eu sei que esse é um texto conhecido dos irmãos, mas eu sempre gosto de revisitá-lo, principalmente numa ocasião dessa, no qual nós estamos comemorando o aniversário, né? Mais um ano de vida da igreja. Atos capítulo 2. O verso 42 ao 43. Atos 2, 42 até o 47. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meus irmãos, primeiramente eu queria agradecer muito o convite. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês, conhecer a cidade de vocês, eu ainda não conhecia, e saber que há pessoas aqui nessa cidade que permanecem no Evangelho, que são firmes no Evangelho, que estão prontas a proclamar o Evangelho. Por que eu estou falando desse povo? Por que é bom saber que nós temos esse povo aqui representado? Eu vi as colocações do irmão, né? O próprio pastor falou sobre essa questão, e eu tenho cada dia mais me convencido e tenho visto de uma forma geral que nós perdemos a cidade. O cristianismo hoje não é mais base e fundamento da nossa sociedade, como era alguns anos atrás. Talvez isso facilitava a nossa participação e a nossa comunhão como igreja, porque nós estávamos no que era comum do povo. O povo era cristão. Por mais que fossem católicos, a maioria deles, o povo era cristão. E nós tínhamos então uma certa facilidade em fazermos parte disso. Hoje, não é bem assim. Por mais que o Brasil ainda seja considerado um país cristão, o cristianismo não é o fundamento mais da nossa base. E é isso que nos assusta, porque foi assim durante quase 500 anos. E a situação hoje é diferente, nós perdemos a sociedade. A sociedade não tem mais influência da nossa parte, ela não é mais influenciada por nós. Quando nós perguntamos o que tem acontecido, eu vou dizer que, é claro, há um movimento e uma agenda do nosso inimigo para destruir tudo isso, mas também há omissão da nossa parte. Também quando nós avaliamos a nossa igreja, quando nós avaliamos o nosso povo, nós percebemos que nós éramos uma igreja, e ainda somos uma igreja, que tenta defender aquilo que já não existe mais. Eu sou pastor de uma igreja que tem 133 anos. A situação que eu cheguei na igreja era exatamente essa, de pessoas que estavam ali sem saber por que estavam, sem saber para onde iam e o que iam fazer. Eu me assustei com a situação da minha região quando eu cheguei. Eu sou de Goiás, né, onde o pastor Manuel estudou. Goiás, o presbiterianismo é mais recente, é mais novo. A igreja mais antiga de lá é mais nova que vocês. Bem mais nova. Ela tem 77 anos. Vocês estão fazendo 83, não é isso? É a igreja mais antiga do estado. Então, é mais novo. O presbiterianismo ainda é mais pulsante. Entretanto, já sofre com os problemas da nossa igreja aqui em São Paulo. São Paulo já perdeu isso. A sociedade paulista, ela não está mais arraigada no cristianismo. Os valores são outros.
E aí, quando nós olhamos para Atos, nós começamos a descobrir que a nossa igreja deve, não só por princípio, mas agora por necessidade extrema, diria eu, voltar a essas práticas. Porque a nossa sociedade se aproxima do que era o Império Romano. Em questão de moral, em questão de devassidão, em questão de princípios, a nossa sociedade está muito próxima do que era o Império Romano. Sexo livre, a luta pela satisfação individual, a busca pela autoajuda na necessidade de satisfazer as minhas mazelas e os meus problemas que me jogam na depressão. É exatamente essa a fotografia da nossa sociedade. É por isso que os nossos jovens estão saindo 10 às 11 horas da noite. Porque é no escuro que se pode fazer o que bem entende. Esses são os valores. Você quer um exemplo disso? Esse exemplo não é meu, foi um pastor que deu o exemplo, e eu achei muito interessante. Há 30, 40 anos atrás, as duas forças que nós tínhamos lutando pela moral da cidade eram o protestantismo e o catolicismo. Não é verdade? Essas eram as duas forças, os dois pensamentos que se tinham. E era uma luta brava, era uma luta complicada, não é verdade? Quem viveu essa época sabe disso. Quem era protestante não se lidava com católico, quem era católico não se lidava com protestante. Entretanto, se o meu vizinho católico, se eu chegasse no meu vizinho católico, batesse na porta dele e dissesse: vizinho, o namorado da minha filha chegou em casa e está agarrando ela lá no sofá, estão se beijando lá, eu preciso da sua ajuda. O que esse vizinho católico ia fazer? Qual que seria a reação dele? Não, vamos lá tirar ele de lá, porque não pode acontecer. Esse negócio dentro da sua casa, acabar com a moral da sua casa, da sua filha, não pode acontecer um negócio desse. Hoje, se eu chego no meu vizinho evangélico, bato na porta dele e digo: vizinho, tem um rapaz lá que está agarrando minha filha lá no sofá da minha casa, beijando ela. O que o vizinho vai me dizer? É normal. Preocupa não. Aliás, faz um quarto para os dois. É melhor fazer dentro de casa do que fora de casa. Está vendo como é que os valores mudaram? Está vendo como é que a gente pensa diferente? Está vendo como é que a gente abriu mão dos nossos princípios e valores exatamente porque nós esquecemos quem nós somos? E a nossa sociedade caminha de forma rápida e acelerada para aquilo que era o Império Romano. Eu não sei quem tem aqui costume de assistir séries, né? Eu sou dessa geração que gosta de assistir filme, gosta de assistir séries, mas tem uma série que, se você tiver estômago para assistir, vale a pena assistir para que você entenda qual era o contexto desses homens. Qual era o contexto de Atos? Chama Roma essa série. Tem que ter estômago para assistir. Ela é para acima de 18 anos, então não é para menores de idade. Mas você vai entender qual era o contexto. Como é que aquele povo vivia e onde essa igreja estava inserida. Nós temos que começar a pensar como eles, porque é exatamente assim que a nossa sociedade caminha. E é exatamente assim que a nossa sociedade vai ser. Não adianta nós acharmos que nós estamos protegidos aqui porque não estamos. Nós já temos pensado muito como eles. E é por isso que todo aniversário é importante a gente relembrar quem a gente é. Então vamos para o texto. Eu gostaria de olhar com vocês o texto. O verso 42 é basicamente uma introdução e um resumo daquilo que vai ser o resto do texto até o verso 47. E aqui nós estamos falando da primeira fase, ou a primeira descrição de Lucas em relação àquela igreja, onde a igreja estava sendo estabelecida. A igreja ainda não tinha sofrido as suas perseguições. Isso vai começar a partir do capítulo 3. Mas aqui no começo, nós já temos a igreja sendo estabelecida e a prática dela sendo exercida a partir do seu povo. 3.000 eram os batizados.
Aquelas pessoas já haviam ouvido essa palavra, já haviam se entregado a Cristo Jesus e agora começavam de forma orgânica a viver a igreja. Tá? Não era uma instituição, não tinha constituição, não tinha estrutura, não tinha sociedade interna, não tinha conselho, não tinha junta diaconal, eram crentes, eram homens que tinham crido em Cristo Jesus e aqui estavam então de forma orgânica vivendo o cristianismo. Eu não estou dizendo que nós temos que voltar a essa estrutura, entretanto, este princípio precisa estar no nosso coração, para que a gente possa fazer funcionar todos os elementos da igreja. E aqui está então esse verso 42 que vai dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui eu vejo algumas funções da igreja na sua semente, né? No seu início. O verso 43 vai dar ênfase exatamente a essa primeira parte, a doutrina dos apóstolos. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós vemos aqui essa função profética, essa função apostólica da igreja. A igreja é um grupo de pessoas enviado para um propósito muito claro. E esse propósito é falar da doutrina, falar do evangelho, contar as boas novas. Ou não só contar, mas aprender, guardar e contar. Nós lemos um texto aqui, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E é exatamente esse caminho. É exatamente o novo e vivo caminho que o autor de Hebreus fala, né? Da nossa purificação no sangue de Cristo, o atravessar o véu, o entrar no Santo dos Santos, o ter o contato com Deus de forma plena e completa. É essa a doutrina. E é interessante que ela começa com o quê? Olha o verso 43. Em cada alma havia o quê? Temor. Temor. Outro texto que o irmão leu. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Eu inverti. A palavra temor, muita gente gosta de criar um eufemismo com ela, de aliviar ela. Temor é diferente de medo. Né? Temor tem a ver com respeito. Medo tem a ver com pânico. Eu quero dizer que no grego a palavra é a mesma. E esse texto foi escrito em quê? Em grego. A palavra é phobos. O temor aqui é exatamente medo mesmo. Por quê? Porque no conhecimento de quem Deus é, a única coisa que sobra para a gente é desespero, a não ser que nós tenhamos a palavra de Jesus Cristo. Primeiro, Deus precisa ser reconhecido. Quando a gente fala de joelho dobrado, nós estamos falando de submissão, de entendimento de quem Deus é. É saber quem Deus é que me coloca no trilho e me faz caminhar no caminho da sabedoria. É claro que esse medo não fica na questão do desespero e no pânico, porque exatamente nós temos os sinais feitos por intermédio dos apóstolos que demonstram que esse Deus agora, o Deus irado, agora é favorável. Por causa de quem? De Jesus Cristo. Por causa do sangue de Jesus Cristo. Essa mensagem, ela precisava ser falada, ela precisa ser falada, ela precisa ser comunicada. De que nós temos um mundo criado por Deus, um Deus soberano, um Deus perfeito, um Deus justo. E esse Deus está irado com a humanidade, porque a humanidade quebrou o pacto, quebrou o contrato que foi feito na criação do mundo. E esse mesmo Deus vai destruir o mundo. É isso que trazia temor. Por isso que a necessidade de crer em Jesus Cristo com todas as nossas forças. Esse sentimento não existe mais. O Deus que é pregado em várias igrejas é um Deus complacente, displicente, que não se preocupa com a justiça, que abre os braços e abraça todo mundo. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus ama os seus. Ama os que foram salvos em Cristo Jesus. E os prodígios e sinais eram para demonstrar exatamente isso. Que a palavra apostólica é a palavra de salvação.
Aí quando você fala, meus irmãos, você precisa crer em Jesus Cristo para ser salvo. A pessoa que está lá fora na rua vai falar, salvo de quê? De que eu preciso ser salvo? Eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa casa, eu como bem, eu estou muito bem, de que eu preciso ser salvo? Vocês já pararam para pensar que essa pergunta pode voltar para você? E aí, o que você responde? Do inferno? Eu não acredito no inferno. E aí? Como é que você continua a conversa? Está errado, nós não estamos sendo salvos do inferno. Nós estamos sendo salvos do próprio Deus. Porque é Deus que vai destruir esse mundo. Ou nós somos salvos por Ele, ou nós vamos ser destruídos por Ele. E essa mensagem estava na cabeça desses homens. Eles entendiam isso. Eles viviam isso. O Deus lá fora, para essas pessoas lá fora, o Deus da sociedade, como diz o filósofo Friedrich Nietzsche, Deus está morto. Então eles não têm temor mais. Não tem por que ser moral mais, não tem por que seguir mais leis, não tem por que ter mais respeito, porque Deus está morto. Então essa é a primeira consciência que nós temos que ter, de que existe um Deus, que Ele está irado, e essa ira só pode ser satisfeita na morte de Cristo Jesus. Nós precisamos voltar com essa palavra do Evangelho, nós precisamos voltar a ser profetas e falar isso ao mundo, que existe um Deus, Ele está irado, e essa ira só pode ser satisfeita em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. É por isso que a gente precisa de Jesus. Nós precisamos voltar a isso. Essa doutrina dos apóstolos levava a uma comunhão, a uma unidade desse povo, a uma comum unidade. E isso está bem especificado para a gente aí no verso 44. Todos os que creram em quê, gente? Vamos ver se a gente aprendeu. Todos que creram que existe um Deus, esse Deus está irado com o mundo, e nós precisamos ser salvos da ira de Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Todos os que creram estavam, o quê? Juntos e tinham tudo em comum. Por que eles tinham tudo em comum? Por que eles estavam juntos? Eles entendiam que tudo pertencia a esse Deus soberano. Tudo era dele. Então eu não tinha propriedade sobre as minhas coisas. As minhas coisas foram dadas a mim para que de forma privada pudesse gerenciar para Deus. Mas elas não pertenciam a mim. Esse entendimento ficou muito claro a partir do momento que eu não lutava mais por mim mesmo. Eu não estava mais no trono de Deus. Agora quem estava no trono de Deus era Deus mesmo. Eu tinha saído do lugar de reinado e agora quem reinava sobre a minha vida era Deus. Esse entendimento me levava a viver em comum com aqueles que criam na mesma coisa. E com um propósito muito claro. Eles tinham um propósito muito claro, que era exatamente o amor. Nós vemos isso no verso 45, de forma mais clara. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aí algum vai dizer aqui, algum espertinho, né, vai dizer aqui, olha só, a igreja cristã, Jesus Cristo era comunista, era marxista, porque eles vendiam tudo, entregavam para os apóstolos e ele distribuía de forma igual a todos. Aqui está falando que distribuía de forma igualitária? É? O que está dizendo aí? Distribuindo o produto entre todos de forma igualitária, é isso? É à medida que alguém tinha necessidade. O que era levado em consideração era a necessidade, não o princípio de igualdade. O princípio de igualdade, se for esperado por nós em relação a qualquer homem, nós vamos ter uma ditadura. Isso aqui não é marxismo, isso aqui é cristianismo, é diferente. O entendimento de que todos estavam no mesmo propósito e nós tínhamos que manter esse corpo unido e saudável para alcançar um propósito.
E esse propósito está exatamente nesse amor ao próximo. Então vejo aqui uma função não só profética, mas uma função comunitária. A ideia de um corpo. Somos um corpo só, uma só mente, um só coração. A nossa unidade está no nosso princípio, e isso vai contaminar as nossas práticas. O que eu penso é o que eu faço. Isso estava muito claro para eles. Por isso que eles vendiam suas propriedades. Eles não estavam ligados a elas, eles estavam ligados ao povo. O povo era importante, a comunidade era importante, o cuidar do próximo era importante. Porque se eu amo a Deus, está aí no verso 43, eu consigo amar o próximo. No verso 44 e 45. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E isso dava uma ideia muito clara de para onde eles iam. E a gente vai ver isso no verso 46. Observa comigo. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente, todos os dias eles perseveravam. E a gente volta na primeira palavra lá no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que significa perseverar? Insistir, se manter e insistir. Para isso, nós temos que ter um contexto de resistência, né? O mundo resistia a isso. Eles insistiam contra o mundo que não aceitava essa palavra. É parecido com hoje? Ou não? Como é difícil falar de Jesus Cristo hoje, né? Como é complicado pregar o evangelho hoje. A vontade que a gente tem é de desistir. Se você como membro sente isso, imagina nós como pastores. Quem tem vocação, quem está no ministério para pregar o evangelho, todo dia tem que levantar, Senhor, me dá força, porque eu não quero levantar. A ideia de perseverar aqui é a ideia de perseguição. E a gente vai ver no capítulo 3, e também lá no 4, e depois também lá no 6 e 7, com Estevão principalmente, que a perseguição era eminente, era clara, era evidente. E esse perseverar contra o mundo significa que nós estamos num movimento contrário. Alguns chamam isso de contracultura. Tá? Nós estamos indo contra a sociedade. Significa que nós vamos ter que discordar do que está acontecendo lá fora. Tá? Eles faziam isso todos os dias. E como é que eles faziam isso? Unânimes. Sem discórdia. Isso aqui é interessante porque nós acabamos de falar de unidade. E agora nós estamos falando de unanimidade. Unanimidade. É difícil falar essa palavra. Unanimidade. Que é exatamente a mesma forma de pensar, o que leva à mesma forma de agir. Eu estava conversando com o pastor agora mesmo, agora de manhã, como é difícil a gente aplicar o princípio presbiteriano de federação. Como é difícil nós aplicarmos a ideia de igreja presbiteriana. Às vezes nós estamos no mesmo presbitério e cada igreja pensa de um jeito. Cada igreja defende uma coisa. Não existe a forma unânime. Isso é só um reflexo do que a gente é dentro da igreja, gente. Qual é o objetivo de cada um de vocês? A gente vai ter vários objetivos aqui. Existe diversidade, mas não existe o quê? Unidade. O mundo está falando de diversidade aí o tempo todo. É o que mais o mundo fala. Mas a unidade, ela não existe. Por que eles conseguiam se manter unidos? Porque eles estavam diariamente no templo, né, a ideia formal, e nós tínhamos o partir do pão de casa em casa. Esse partir do pão nos leva automaticamente à ceia do Senhor, onde Jesus parte o pão e diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos. Fazer isso em memória de mim. O partir do pão demonstra o porquê que nós estamos aqui nessa terra. Se somos salvos da ira de Deus, se estamos aqui para cuidar um dos outros, para que os nossos irmãos não sofram, para que a gente tenha
a qualidade do amor ao próximo, o amor de Deus ao próximo, por que a gente ainda está aqui? Por que a gente não foi levado logo aos céus, não foi resgatado? Por que Jesus não voltou? Por quê? Porque chegou a hora de você, meu irmão, partir a sua carne. Chegou a hora de você se sacrificar como Jesus se sacrificou. Para quê? Para salvar outros da ira de Deus. Por isso que era feito de casa em casa. A ideia do templo é exatamente essa ideia do sacrifício, dessa presença de Deus. O que demonstra que a presença de Deus no mundo é feita pela igreja. São vocês que são embaixadores de Deus e que levam essa palavra. Somos nós, como igreja, que demonstramos que é necessário morrer para viver. Nós precisamos restaurar isso na nossa igreja e entender que a igreja de Rancharia está aqui para que essa cidade seja salva. Para que essa cidade entenda que ela precisa morrer nos seus desejos, morrer na sua individualidade, para que ela possa ser um com o corpo de Cristo. Porque a única cidade que vai sobreviver à ira de Deus é Jerusalém. A Jerusalém celestial. É a única. Ou o povo de Rancharia escuta essa palavra, ou eles vão se perder. Isso era feito de casa em casa. Isso não é feito no templo. Isso não é feito aqui. Isso é feito de casa em casa. Você sabe quanto que a igreja vai ter um templo para poder se reunir? Depois do ano 300 depois de Cristo. Até lá não tinha lugar para se reunir. Era nas casas. E quando a perseguição ficou feia, era nos cemitérios, nas catacumbas. Quem saía 10 e 11 da noite eram os cristãos para reunir no culto, porque senão ia ser morto. Era assim que acontecia. Isso acontecia de casa em casa. O templo é importante hoje para que a gente possa se reunir, discutir, congregar, se alimentar e fortalecer, para que durante os outros 6 dias da semana a gente possa partir o pão, cortar a nossa carne. Eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles estavam juntos, comendo, dividindo o que eles tinham, um com o outro, com alegria e singeleza, com simplicidade. E o tomar refeições aí é um apontamento também à ceia, demonstrando esse compartilhamento e esse dar um ao outro. E por fim, nós temos o culto aqui sendo estabelecido no verso 47. E aqui, talvez alguns presbiterianos fiquem com raiva de mim. Mas a gente tem o costume de ter a nossa liturgia baseada em Isaías 6, né? E Isaías 6 pode ser um modelo, mas ele não é o princípio de liturgia. O princípio de liturgia está aqui no verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A simpatia era só dos crentes? Quem que era simpático à igreja? Todo mundo. E o louvar a Deus precisa ser um culto, o louvar a Deus precisa ser uma atitude nossa que desperte a simpatia do povo em relação a vocês, em relação a Deus. E o louvor está ligado exatamente à profecia, à comunidade e à missionalidade da igreja. A pregação do evangelho, o trabalho comunitário dos crentes, a vida comunitária dos crentes e também a missionalidade, o sacrifício dessa igreja para salvar o mundo. É isso que define o louvor, é isso que define o culto a Deus, é isso que define o serviço. O negócio ficou
tão ritualístico na nossa vida, meus irmãos, que a gente nem sabe mais o que significa a palavra culto. Sabe o que significa a palavra culto? No português mais moderno? O inglês ajuda a gente nisso. Como é que é em inglês? Vocês sabem? Service. Serviço. É isso que significa culto, serviço. É o serviço. Nós temos que vir para servir. As pessoas estão vindo na igreja para serem servidos. Eu gosto assim, assim, assado. Eu vou na igreja que me agrada. Eu vou culto que me deixa feliz. Não, você tem que ir para fazer o outro feliz. Você tem que ir para fazer o outro ser simpático a Deus e a causa de Cristo. Nós precisamos entender que a nossa igreja existe por um propósito muito claro, que é salvar este mundo. Porque se não fosse assim, eu já estaria com ele lá em cima. Eu não preciso estar aqui. Eu já estou salvo. Eu só estou aqui por um motivo. Porque tem muita gente lá fora que não conhece essa mensagem. A igreja precisa, o mundo precisa de vocês nesse sentido. Romanos capítulo 8 vai falar isso, que a criação, ela geme e suporta as angústias daquele que, da vaidade deste mundo. Na expectativa do quê? Da revelação dos filhos de Deus. Eles estão ansiosos para que os filhos de Deus sejam revelados. E quem são os filhos de Deus? Eu e você. A igreja presbiteriana de Rancharia. Lembre-se, nós perdemos a cidade. Nós não precisamos defender mais nada. Nós precisamos atacar. Nós precisamos ir na contramão, ser perseverantes. E dia a dia, quem vai acrescentar dia a dia os que são salvos? Enquanto isso acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja crescia naturalmente, organicamente. Você sabe aquela história de fazer uma programação para atrair os jovens? Vocês já viram isso? Eu tenho que fazer uma programação para atrair os jovens. Eu tenho que fazer uma programação para atrair o visitante. Se vocês tiverem pregação, se vocês tiverem comunhão, se vocês tiverem missão e oração, vocês não vão precisar atrair ninguém. A igreja vai crescer sozinha. Nós precisamos viver esses princípios, meus irmãos. Nós precisamos trazer de volta a nossa identidade. Quando eu cheguei em Itapetininga, dar um pouco o meu exemplo, eu vi uma realidade, estava falando com o pastor Manuel, que me assustou. Em Goiás, eu tinha feito um planejamento para trabalhar em Goiânia com plantação de igreja, e tentei ver as cidades do interior que precisavam de um trabalho presbiteriano, onde não tinha um trabalho reformado. Porque hoje a gente fala trabalho reformado, os batistas às vezes fazem esse papel, às vezes o pessoal da congregacional fazia, não da congregação, da congregacional fazia esse papel, mas hoje está até difícil encontrar batistas que são firmes nesse sentido. Está até difícil você encontrar outras denominações que estão firmes nesse sentido. Quem está se mantendo firme ainda é a igreja presbiteriana, e acaba se perdendo muitas vezes na sua tradição. Fazendo um mapeamento, eu não achei uma cidade com mais de 20 mil habitantes que não tinha igreja presbiteriana, que é a cidade de Goiás. Não sei se você lembra lá, Manuel, onde é que era mais ou menos. Que a gente chama de Goiás Velho, a antiga capital do estado. Então a gente tinha que trabalhar com cidades que não tinham trabalho presbiteriano, de 5 mil habitantes, 7 mil habitantes, 10 mil habitantes. Eu chego na minha região, lá em Itapetininga, ainda não sei muito bem aqui como é, mas você tem cidades de 30, 40 mil, 50 mil habitantes sem nada de trabalho presbiteriano. Se nós temos uma igreja que é profética, comunitária, missionária e restauradora deste mundo, não tem como uma igreja de 130 anos, que é o caso da minha igreja lá, não se expandir para as cidades em volta. Qual que é a conclusão que a gente chega? Que a igreja não foi efetiva no seu trabalho.
E aí, quando eu olho para Goiás, eu fico com medo, porque essa vai ser a situação do meu estado daqui a uns anos. E aí, revendo as atas antigas, olhando a história da igreja e trabalhando com a igreja essa história, nós voltamos aos antigos missionários, como o reverendo Robert Daffin, como Zacarias de Miranda, como Valdemar Vey, foram os pastores antigos daquela região. E observando como eles trabalhavam, a gente sente um pouco de vergonha do que a gente faz hoje. Então é interessante resgatar a história. É interessante vocês olharem o começo de vocês. É interessante olhar para o passado e ver como esse trabalho foi feito. Porque ainda há muito a se fazer. E é inconcebível uma cidade do tamanho da de vocês, de 40 mil habitantes, uma cidade de 30 mil habitantes, não ter um trabalho que pregue o Evangelho. Nós precisamos começar a trabalhar em conjunto. Nós precisamos trabalhar em prol do nosso estado, em prol das nossas cidades, em prol dos nossos filhos. Porque o mundo já não é nosso mais. O mundo não é cristão mais. Há muito tempo. Ou a gente retorna às Escrituras e retorna à pregação do Evangelho, ou a igreja vai sucumbir em pouco tempo. Vocês amam a igreja de vocês? A única forma de manter essa história é através do verdadeiro culto a Deus. Sendo uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que tem o amor ao próximo, que é comunitária, uma igreja que se sacrifica pelo outro, pelo mundo lá fora, e uma igreja que restaura em oração, dobrando o joelho e se entregando a Jesus Cristo. Você abre para perguntas, Manuel, na escola dominical? Então, se algum irmão tiver alguma pergunta, eu fiz mais um formato de sermão, porque eu não estou em casa. Mas se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta sobre o texto, sobre mim também, fiquem à vontade. Tá? Até 10h15, né, que nós temos? Oi? Mas eu abro para perguntas lá. Se vocês quiserem fazer também, fiquem à vontade. Vocês estão em silêncio? Então vamos orar ao nosso Deus para encerrar? Pai amado, eu te peço, ó Pai, que o Senhor abra os nossos corações e possa nos fazer enxergar o propósito da nossa igreja, o porquê nós estamos aqui. Que possamos compreender, ó Pai, para onde nós vamos e o que temos que fazer. Que possamos, ó Pai, viver realmente como convertidos em Cristo Jesus e que possamos estar dispostos a partir a nossa carne como Cristo fez por nós. Paulo nos diz, ó Pai, que nós temos que ser imitadores dele como ele é de Cristo, que isso possa ser uma palavra de vida e verdade em nossa vida. Que nós possamos compreender o Teu Evangelho, que possamos pregar o Teu Evangelho, que possamos viver o Teu Evangelho de forma plena e suficiente para que os nossos irmãos, vizinhos, para que os nossos conterrâneos possam, ó Pai, ser companheiros nossos na cidade celestial. Jesus Cristo está voltando. Esta é a mensagem que não podemos deixar de pregar. A igreja não é apenas mais uma instituição, ela é, ó Pai, agente de Deus neste mundo. Nós somos, ó Pai, enviados do Senhor. Que possamos compreender isso e viver isso, ó Pai, de forma plena. Que possamos perseverar contra este mundo, que possamos lutar contra este mundo, que não aceitemos os valores deste mundo e que possamos ser, ó Pai, abertos para que possamos receber todos aqueles que o Senhor vai acrescentar. Que essa igreja cresça, ó Pai. Eu peço que o Senhor abençoe essa igreja, que ela seja frutífera, que ela seja, ó Pai, fiel, que ela seja, ó Pai, luz nessa cidade, luz neste mundo, como é, ó Pai, o princípio dela, como é, ó Pai, o propósito dela, como é, ó Pai, o Espírito Santo do Senhor que está aqui. Eu te agradeço por esta manhã,
Te agradeço por essa aula que tivemos com o teu apóstolo que escreveu as Escrituras. Obrigado por esta palavra. Obrigado pelo que o Senhor tem nos ensinado dia após dia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.